Alessandro Moreira Lima, são os novos presidentes da OAB João Monlevade. Nós temos a honra e o prazer de recebê-lo. Boa tarde, doutores. Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, obrigado pelo convite. Tudo bom, né? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Hoje o podcast a gente tá ansioso, Vou falar sobre esses golpes aí, né, que estão acontecendo, né, Ione? Sim, estamos com uma expectativa muito grande, nosso público também, doutora Marcele. Mas antes, doutora Marcele e doutor Alessandro, a gente gostaria de dar uma informação, principalmente sobre a OAB enquanto instituição. Para você que está ouvindo a gente agora, foi renovada a gestão, né, da instituição, que é a OAB aqui em João Monlevade. É a segunda instituição mais importante no Brasil. Então a gente está com a nova gestão aqui. Eu gostaria que eles falassem um pouquinho, antes da gente entrar na pauta, sobre a gestão, que tipo de diretoria que eles têm e o papel da advocacia, para a gente ir para essa pauta tão relevante que atinge a advocacia, os advogados e as advogadas, mas também as pessoas, os cidadãos, para que eles não sejam enganados, não passem por esse tipo de golpe. Gostaria que vocês falassem um pouquinho. Recente, foi agora que mudou a gestão, não foi, doutora Marcele? Bom dia, né? Mais uma vez, Ione, Ricardo, ouvintes da Alternativa. Eu quero dizer que eu estou vindo de Viçosa agora. Estava na estrada, doutora? Estava na estrada. Eu peguei a 262, que eu peguei o trevo de São José do Goiabal, minha querida Goiabal. Eu clico na rádio, vozes conhecidas, Ione e Ricardo. E então vim de lá até aqui perseguindo vocês. Ouvindo? Opa! Eu estava ouvindo mesmo. E vou continuar. Parabenizar a Amanda pela médica que veio antes, o doutor Júlio, que também falou com muita competência e, sobretudo, com um olhar fraterno à advocacia. É isso que a gente precisa. Verdade. Quando ele falou que a gente tem as causas da justiça não são tão... não era briga pelo direito. Era, questões emocionais. Era o emocional. Muito tava bacana, ali. muito Ele até bacana. colocou uma palavra que eu me esqueci. Então, parabéns a eles. Gostei muito também da fala dele. E a vocês, o programa tá bacana demais. Obrigado. Que todos Obrigada, persigam vocês. Obrigado. Veja bem, a OAB é isso. A OAB nesse triênio de 2025 inicia com uma nova diretoria. E eu e Alessandro também estivemos na outra, na condição de conselheiros. Tem a diretoria e tem o conselho. Esse ano passado, nós tivemos as eleições e formou-se uma nova diretoria, onde nós sagramos presidente e vice-presidente. E vamos ficar nessa diretoria até 2027, 25 até 2027, com muita dedicação e empenho à classe dos advogados e toda a sociedade, que eu acho que é o papel da OAB. É muito importante essa fala da Marcela, porque na verdade a ordem ela tem uma função social muito grande, né? E é importante que a população conheça, saiba que a ordem não é só uma representante da classe dos advogados, né? É uma representante da sociedade como um todo, né? É uma representante da cidadania. Quando o cidadão precisa resolver um problema, ele tem o advogado como defensor dos seus interesses, né? É diferente, por exemplo, do Ministério Público, né, que defende o Estado, que defende a sociedade, né, como um todo. O cidadão, ele busca o advogado para a defesa do interesse pessoal, próprio, né? E, além disso, a ordem é muito mais do que isso, né? A ordem é esse órgão que está aí para poder atuar ao lado das políticas públicas, ao lado dos órgãos públicos, ao lado da polícia, ao lado da Câmara de Vereadores, né? E a Marcele vem fazendo muito bem esses contatos, né? Ela como presidente, isso é o ônus dela, né? E ela faz isso com muita maestria, né? Com esse jeito todo carinhoso, delicado, gentil, né? Dela, ela vem fazendo isso com muito cuidado e com muita responsabilidade. E a ordem é isso. A ordem, eu acho que quanto mais forte a ordem for, né? Mais forte a advocacia será. Sim. E mais ainda a população vai ganhar, o cidadão vai ganhar. Sim. É uma fala que eu acho linda. Deixa eu só fazer um parênteses antes, Ione. No dia que eu não puder vir, pode chamar o doutor. Tem um voz não, hein? Não, depois nós vamos conversar depois, doutor. A gente tava falando nos bastidores aqui de outra área que talvez ele tivesse atuado. Descobrimos um talento ali agora, não Ricardo. Ele tem voz de locutor, hein? Cheio de talento esse moço. Não é, doutora? Deixa o talento saber disso.
Doutora Marcele, uma fala sua e da doutora Larissa que assim, mexeu comigo quando eu conheci as duas, alinhado com o que o doutor Alessandro falou, de a advocacia ser a voz do cidadão. E ali, quando vocês falam isso, muito bem dito, ali usar uma palavrinha da psicologia, há uma inteireza na palavra por conta de trazer acessibilidade para todos. Quando você Sim. fala que dá a voz para o cidadão ali não está personificado cidadão rico, porque muitos achavam que o direito era só para rico. E não é só para rico, é para o cidadão. Independente se ele tem muito recurso ou pouco recurso, ou até nenhum, porque tem a advocacia da defensoria. Defensoria Esse pública. termo Sim. que ajuda também o cidadão que não tem recurso. E tem a própria defensoria, tem a própria advocacia dativa, né? Dativa. Onde o advogado, aquele cidadão que não tem condições financeiras, ele procura o fórum. E existe uma lista, né, que a OAB todo ano passa por fora, daqueles que têm interesse Os de atuar, né, advogados Marcelo? fazem inscrição. Além da defensoria Sim, pública. aí eles podem indicar um advogado para atender essa pessoa que não tem condições. Porque é um preceito constitucional, né, Iane? Que a advocacia é essencial à justiça. Sim, Então, é preciso que o cidadão tenha acesso à justiça. sim. Aqueles que têm dinheiro contratam. Quem não tem, necessita da advocacia dativa que o Alessandro está falando aqui. Então, tem uma inscrição, é feita. O judiciário, a pessoa vai até o judiciário e o judiciário tem lá a lista dos advogados, área criminal, área civil, trabalhista. Aí cada um que escolheu aquela área vai se direcionando. Vai ali direcionando, e forma vai ser- uma lista de espera, digamos assim, para esses que vão ajudar. Não sempre que chega lá, vai sempre ter um advogado, a justiça nomeia um advogado Legal. de forma dativa. Ao final do processo, recebe os honorários por esse serviço prestado. E quem paga é o Estado, Quem né? paga é o Quem Estado. paga, na verdade, esses honorários é o Estado. Existe uma parceria da ordem com o Estado. Eu O já ia Estado paga. perguntar se era É, voluntário. Então, assim, eu receberia como um cidadão que procuraria esse tipo de serviço que não poderia contratar, E eu o não vou profissional está pagar. recebendo, o advogado Mas Ele recebe. recebe do Estado. Do Estado. Sim. Então, uma É, coisa, É lógico que é um valor bem inferior à tabela da Sim, ordem, mas é um sim. valor que Aham. remunera aquele trabalho. que o E hoje advogado eles tá até fazendo, melhoraram né? a tabela, com a melhoraram. tendência sempre a melhorar. A gente tem um tópico da advocacia, que é a advocacia dativa. E a menina dos olhos foi minha, viu, doutor Alessandro? Porque eu comecei com essa advocacia Eu também. dativa. Eu também. Sabe? Foi graças a ela que eu constituí e tenho o meu nome em São Domingos do Que Prata. bacana. E hoje nós temos na OAB, a seccional defende essa advocacia dativa. E muito já se fez, muito tem que ser feito. Né? O direito é constante, a sociedade é mutante, então a gente precisa sempre estar melhorando. E vamos melhorar. Mas hoje é um valor considerável quem faz dativo hoje. Não é ruim. E isso independe de ser recém-formado, doutor, ou tem que esperar um pouco? Não, Só pra poder- precisa estar inscrito Tem que se inscrever lá. Na lista na que lista a OAB Ah, disponibiliza anualmente. O que o Marcelo falou, eu acho que é muito, muito importante, né? Quando ela diz da regra constitucional, né, em relação ao advogado, que é dispensável a administração da justiça. Né? Primeiro que é a única profissão que tem na Constituição, né? Não tem médico, é só advogado. É a única profissão que está lá Verdade. prevista, liberal, é o advogado, como Sim. indispensável à administração. E a ordem vê isso com tanta importância porque um cidadão comum, tirando o juizado especial, né, essas possibilidades de causa de até 20 salários mínimos, o advogado não tem como ir ao judiciário sem ser através do advogado. O advogado é o porta-voz dele, é o porta-voz do cidadão. Né? Sim. A legislação e a ordem se preocupa tanto com isso que o nosso estatuto tem uma previsão de infração ética e disciplinar para o advogado que não aceita a nomeação de dativo injustificadamente. Então, para a gente poder não aceitar, por exemplo, a pessoa me procura com urgência, ela precisa estar com a ação agora. Eu não tenho como, porque eu estou com outros problemas meus, eu tenho urgências dos meus clientes, estão na frente, eu não posso. Então eu tenho que falar com ele, não pode, eu tenho que justificar. Ah, é? Para que ele volte ao fórum e nomeie um outro advogado. Eu não posso simplesmente falar assim, não quero atender. Isso na condição de advogado ativo. O Alessandro Sim. estando Advogado na ativo. lista de dativos. Eu recebendo a nomeação, se eu não puder pegar por uma questão qualquer, Ser justificado. seja até de foro íntimo.
Sim. Né? Talvez eu tenha uma causa contra parente daquela pessoa, ou até contra a própria pessoa, em outra situação, eu tenho que justificar. E se eu não justifico, simplesmente recuso, eu posso responder a um processo disciplinar. Pode ser penalizado por isso. Entendeu? Então é a importância mesmo da advocacia, né? certeza. Estar ao lado do cidadão. Fiz uma pergunta para vocês. Vocês hoje estão com mulher, líderes da OAB, e aí, assim, vocês também são advogados, né? Vocês advogam e tal. Aí vocês param tudo que vocês estão fazendo para liderar a OAB, porque a gente agora está convivendo com vocês, assim, o número de atividades que vocês fazem, assim, é um negócio... E o número de eventos de atividades que vocês fazem é um negócio vocês assim, recebem incrível. para fazer tudo isso? E a gente conversa sobre isso, né? Fala assim, como é que eles dão conta de tanta coisa? Aí essa pergunta para vocês. Aí vocês param as atividades de advogado de vocês para cuidar da OAB? Como é que é esse dia a dia? Fala aí, Marcelo. Nossa senhora, como é que para? A gente concilia, não é? Nós fizemos em março na OAB evento Dia das Mulheres. Foi muito bacana todos os 3 eventos. Então eu disse, nós fizemos um evento na parte da manhã, um evento na parte da tarde, outro à noite. Atendemos a todos os públicos, os horários. Sim. Então eu brinquei, nós mulheres trabalhamos por turno já. Trabalho, a gente dá conta e demos conta, não é isso? Verdade. Não tem jeito de parar nada. Verdade. Ontem eu estava cuidando de família em Viçosa, hoje estou aqui pela OAB. É verdade? Então, agora, o mais interessante disso tudo aí é a nossa remuneração, né? Que a gente ganha muito bem, né, com a satisfação do advogado, com a satisfação daquelas pessoas que procuram a ordem, que precisam da ordem. Isso é bom então, falar, né? O nosso salário é esse, é a satisfação e a vontade de ajudar a classe, né? De trabalhar pela classe. Mas trabalham todos, a presidência e os conselhos. Todos sem remuneração. Tudo voluntário. Tudo voluntário. Nem diretoria e conselho, todos voluntários. Tudo todos. voluntário. Os delegados, todos voluntários. É pela ordem. Nada de salário. Amor à profissão. Mas é isso que o doutor Alessandro falou. Quando chegamos dentro da nossa gestão e o advogado se sente satisfeito, já estão muito mais que remunerados. A partir do momento que o advogado se sente parte, né, da OAB, se sente incluído ali, se sente como... De fato, ele tem uma instituição forte que o representa, que quando ele precisar, a ordem vai estar ao lado dele. Isso pra gente é o que vale. É o que vale. Isso aqui nos alimenta. É por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está à frente da ordem. E nessa linha, vamos entrar na nossa pauta? Vamos lá. Nessa linha, né, de filosofia de vida de vocês, filosofia profissional, filosofia da instituição que vocês representam, que vocês defendem, e automaticamente defendendo cada cidadão também. Que história é essa de golpes, doutores? Tem pessoas se passando por falsos advogados, acessando. Eu tô chocada com essa pauta de hoje. Como assim? Nunca tinha imaginado uma situação dessa. O brasileiro, ele é tão audacioso e atrevido com relação a se meter com as coisas, ter coragem de fazer isso. Como é que isso vem acontecendo? O brasileiro é muito inteligente, até para fazer coisa errada, né? Vamos falar, né? Como é que isso vem acontecendo, doutora? E tem acontecido aqui na nossa região também. Muito, muito aqui na nossa região, mas não fica distrito, é apenas ao Médio Piracicaba. Toda Minas Gerais. Sim. Né? Tanto assim que a OAB, a seccional, que é a OAB estadual, tem tomado as providências. Feito contato com a polícia, com os líderes da polícia, Procuradoria de Justiça, tentando levar esse problema que os advogados vêm sofrendo para minimizá-los, para chegar, abrir processos contra essas pessoas que têm se passado por advogado e contacta nossos clientes e aí começa o golpe. Geralmente é assim, seu alvará vai ser liberado. E para se liberar o seu alvará, eu preciso de um valor. Aí começa. Começa pedindo uma antecipação de algum valor. Pede uma antecipação, quase sempre é assim. Sabe? É importante, isso que o Marcelo falou, só complementando, é importante a atuação da ordem, porque golpe sempre teve, a vida toda, né? Sempre a gente ouviu falar de alguma coisa. Sim. Mas atualmente cresceu demais esse golpe da advocacia, né, do falso advogado. Né? Tanto é que a OAB Federal, através do presidente da OAB Federal,
ela já está pedindo apoio, né, à Polícia Federal, porque a Polícia Federal entre nessa batalha para investigar. De tão grave que é, né? O que eu observei nos estudos, nas conversas que a gente tem, é o seguinte: por que do aumento desse golpe? Eu acho que isso é importante a gente fazer essa análise inicial. Isso cresceu demais a partir do momento que houve a digitalização dos processos e a justiça passa a ser uma justiça eletrônica. Né? Por quê? Há um princípio constitucional que está previsto lá no inciso 60 do artigo 5º da Constituição, que os atos processuais, eles são públicos por natureza. Os atos secretos são exceções. Sim. Né? Então, a partir do momento que se disponibiliza acesso amplo a estes processos, através de plataformas que qualquer um de nós pode se inscrever, né? Eu não vou falar nomes aqui para não nos comprometermos, né? Mas qualquer um pode se inscrever, né, para ter acesso, em tese, aos dados do processo que ele atua, seja como advogado, seja como parte. Sim. Né? Esses falsários têm mais acesso aos processos. Ou seja, quebrou-se uma barreira natural que era ir ao fórum pessoalmente até o balcão para pedir informação sobre um processo. Era barreira física, né? Barreira física. E às vezes você tinha vergonha. Hoje não. Hoje você faz esse contato pelo seu computador. Qualquer pessoa pode acessar qualquer processo? Desde que você se inscreva numa dessas plataformas que te dão acesso. Veja. Você pode, Veja bem. Mas a inscrição pode ser falsa. É público. Não sabia, não. Os atos processuais são públicos. Alguns processos, eles correm em segredo de justiça. Esses é muito difícil se ter acesso. Entendi. Então, por exemplo, nós temos o nosso programa de processual que chama-se PJE. Qualquer do povo pode entrar naquilo ali, porque o processo é público. Você pode entrar, você tem acesso ao processo. E a pessoa que está por conta do crime sabe de tudo, né? E tem gente de todas as áreas sendo criminoso. Então, pode ver o nosso processo, que corre diretamente na justiça, tem acesso a isso, né, doutora Alessandra? Sim. Quando a gente marcou esse assunto, ontem eu estava lá digitando. Eu digitei meu nome no Google. Digitei Marcelo Márcio Pimentel. Aí aparece umas plataformas e coloca lá. Marcelo tem processo ali, acolá, sabe? Vários processos. Então ali, é fácil da pessoa ser fácil. Ali você tem acesso. Inclusive vem com nome de cliente, vem com número de processo. CPF. Vem tudo. Vem tudo, isso está lá na internet. Essas plataformas, você se inscreve, através do seu CPF, se inscreve de forma comum, né? Paga uma mensalidade por mês para você ter acesso, em tese, aos seus processos. Entendi. Mas qualquer processo, como diz Marcelo, você faz uma pesquisa, Digita. o nome de um advogado, aparece vários processos dele. Ele pega os números, vai lá nesta plataforma, coloca o número, o processo aparece. Ele tem acesso integral ao processo. Aí ele vai saber se a Marcele, se o Alessandro, ou se qualquer outro advogado o cliente tem dinheiro para receber, se tem algum alvará pendente. Consegue ver aí tudo? ele vai a partir disso ele inicia o golpe. O início tem Sim. Agora fala se direciona para o que de fato está acontecendo no processo. Vai saber que é uma ação de uso campeão, que o processo é tal, que o doutor Alessandra, a doutora Marcela é a procuradora. E aí vai falar em nosso nome, sendo que não é. Vamos supor, tive uma Até sentença. Em qual ponto está? Sim, tive uma sentença. Falou, tá por sair, vai depender de uma alvará. Sim, tive uma sentença procedente. Iniciei o cumprimento de sentença. Sim. Né? Chegou na hora de pagar. Eu falo com o meu cliente, olha, estamos no cumprimento de sentença, já pediu o juiz já intimou a empresa para a empresa fazer o pagamento. Sim. Tá, mas a empresa ainda não fez o pagamento, Sim. porque a empresa tem um prazo. Sim. Né? A empresa tem 15 dias para pagar. Aí se não pagar tem multa, tem aumento de honorários e tal. Está no prazo. Aí o golpista chega e vê. Opa, esse aqui tem jeito. Aí liga, procura, tem a informação das partes. Ele vai lá, faz contato, fala, do escritório do doutor Alessandro, eu sou secretário dele, tal. Aqui, sabe aquela ação tal, conta a empresa tal. Ó, o dinheiro está saindo, mas precisa adiantar esse valor aqui de despesa, papapá. Esse adiantamento é despesa para liberar. Se o cliente, se a vítima, né, porque aí já é uma vítima, não é cliente, se a vítima não tomar cuidado com aquilo, ela cai, né? Ela cai, ela vai e faz o pagamento.
Aí liga pro advogado, o advogado, não te liguei não te pedi nada não, seu processo está sendo... Volta com... Só uma curiosidade, então lá tem acesso, por exemplo, nome completo do seu cliente, nome completo do advogado, do cliente, o CPF, todos os documentos, endereço e telefone? Não, telefone, tá, às vezes também, não. mas Aí também a pessoa consegue. Aí é a expertise, expertise do mundo, né? Meu do Deus, crime. tô Do crime. É assim, difícil. a gente não tem conhecimento da área de vocês, eu não sabia que eu já vi assim, consultar, mas eu não sabia que você conseguia ler tudo. Tem uma... ver assim, os Eu detalhes. não vou falar o nome das plataformas, ok, né? Até claro. para preservar Sim. a própria rádio e agenda. Mas hoje você tem plataformas que você consegue ter acesso a todos os processos. Caramba! Fora aqueles, igual o Marcelo disse, aqueles que estão acobertados pelo segredo de justiça. Mas essa assim, é legal. Sim, é legal. Sim. Agora, Eu mesmo Pode assino digitar uma. que você Eu mesmo assino uma para os meus processos. Entendi. me gerou uma dúvida Para os meus seguinte, processos. aí, para eu acessar a plataforma, eu preciso de um cadastro prévio. Sim, você vai fazer. Mas o cadastro prévio pode ter sido um cadastro fake também. Exatamente. Claro, pode. Aí, em alguns casos, a Polícia Federal, por exemplo, tem chegado em alguns Ainda não temos notícia. Eu, pelo menos, não tenho. Agora, a nossa gestão iniciou agora, tanto a nossa como a seccional, né? Que é o Dr. Chalfun, nosso presidente, e tem assim, envidado esforços nesse sentido. Então, e a OAB Federal já pensando em colocar isso como crime federal. Mas cresceu demais agora. Cresceu, tá uma coisa Deu assustadora. Não era, existia, mas não era do jeito que está agora. Cresceu demais. Então a gente ainda não tem essas respostas ainda, mas medidas estão sendo tomadas. Isso não implica de que o advogado não tenha que ser preventivo nas suas ações. É isso que eu já ia falar, dar uma dica pra gente, pros nossos ouvintes, para os clientes de vocês. Para quem está com processo e para os advogados. Que tipo de ação que a gente pode tomar, dica mesmo, por exemplo, cada passo cheque com o seu advogado, sei lá, que tipo de dica que vocês dão para que as pessoas que estão ouvindo a gente não caiam nesses golpes? Primeiro, eu queria falar um pouquinho para os advogados. Sim. Que a OAB tem uma cartilha lá na ouvidoria da OAB, nos dando passo a passo o que a gente deve fazer, sabe? Na condição de advogado. Por exemplo, vai fazer um contrato, conversa com o cliente e deixe claro, o nosso meio de comunicação vai se dar apenas por telefonema. O nosso meio de comunicação vai se dar por o tal celular, por WhatsApp. Se achar conveniente, coloque isso, inclusive, no contrato. Se achar que é conveniente. Né? E na dúvida, né, estou sendo acionado por outro meio. Aí a pessoa fala assim, não, exatamente. Não foi o que a doutora Marcele me falou. Exatamente. O advogado fazer isso. Sempre deixar expresso para o seu cliente qual o meio que vai comunicar com você. Né? Especialmente quando se tratar de entrega de dinheiro. Sim. Especialmente. Faça um contrato mais transparente, cristalino possível, de que as parcelas vão se dar. É um contrato X, eu recebo uma parcela agora, outra colar. E se porventura esse processo for uma liberação de algum valor, ele vai se dar pessoalmente, vai se dar por telefone. Vai ficar mais tranquilo diante do que nós estamos vivendo. Sim. Né? E quanto ao cliente, né, doutor Alessandro, o que eu acho que o cliente tem que se alertar. Na hora que o advogado costuma muito ligar e pedir dinheiro, eu não acredito, porque um processo não acontece assim. Pediu um dinheiro. Eu estou achando estranho isso aqui. Veio uma mensagem para o WhatsApp. Você precisa pagar isso aqui porque vai liberar seu valor. O advogado não tem costume de fazer isso. Você já é antena. Liga para o advogado. Ou vá no escritório. Nós estamos no Médio Piracicaba, nossos escritórios são próximos dos nossos clientes. E esse tipo de ação não é tão instantânea também, né? Haveria um movimento do advogado para gerar uma ação verdadeira, haveria um prazo, não é tanto que eles põem pressão, manda rápido. Uma coisa, dentro desse contexto que o Marcelo está falando, é isso. Primeira coisa, desconfiar muito quando a mensagem é urgente. Você tem que fazer o pagamento urgente para liberar o seu dinheiro. Porque isso é uma forma que o falsário usa para pressionar, né, até psicologicamente a vítima, para que ela não
fico naquele sentimento, se eu não pagar urgentemente, eu perco o meu direito. Sim. Então toma muito cuidado com isso, porque isso não acontece. É isso que eu te Né? perguntava. Não acontece. Olha, Por exemplo, dica se clara eu tiver, pra você, se eu então, tiver um ouvinte. dinheiro para receber, se o cliente tiver um dinheiro para receber, o meu cliente tiver um dinheiro para receber, eu vou ser intimado pelo juiz que aquele dinheiro está disponível. Eu vou ter que pagar um valor pequenininho, Sim. né? Hoje, eu acho, se não me engano, hoje é R$67, para expedição de um alvará. Não acontece Né? no mesmo dia. Não, esse alvará vai para o juiz assinar Então para vambora. depois liberar e depositar o dinheiro na conta que foi informada pelo advogado do processo. Pode ser na própria conta do advogado, que depois ele vai passar o dinheiro para o cliente, prestar contas ao Sim. cliente e à justiça. Pode ser na conta do próprio cliente. Tá. Então, não acontece, não é urgente, nenhum dinheiro é liberado com urgência. Nem as tutelas de urgência são liberadas com urgência. Mas isso é bom falar, doutor, porque Então. tem muita gente que está com o processo e está ouvindo a gente. E eu não sabia disso também. Não, Porque não a gente existe. fica na dúvida, a gente não conhece. Desconfiado Então, dessa não tem nada urgência. urgente. Não existe essa urgência para liberação de dinheiro. Não existe. tem que E ser. se existir, o advogado vai fazer contato. Entendi. Né? O advogado vai chamar o cliente até o escritório dele. Exato. Né? Não é de Desconfiar forma tão muito disso. impessoal, Não é nessa impessoalidade assim, não. É por isso que o Exatamente. primeiro contato, o advogado tem que ser muito claro como que isso vai se dar. Uhum. Especialmente nessas ações que pode sofrer golpe. Sim. Que tem ação que não estão procurando fazer golpe, mas nessas que o criminoso vê que ela é rentável, vai acontecer alguma coisa. O advogado tem que deixar muito claro a forma de contato com o cliente. Isso Né? aí que o Marcelo está falando é importante demais. Até colocar no contrato, como você disse, Sim. que o cliente está ciente que as redes sociais do advogado são tais, Exato. os contatos são feitos se pelo Instagram por esse, se pelo WhatsApp por esse, se pelo Facebook por esse. Até para quê? Se tiver algum advogado nos ouvindo. Até para quê? Para tirar também a responsabilidade do advogado. Exatamente, é isso. Para tirar a responsabilidade do advogado caso o cliente dele caia em um golpe. Então é importante que o advogado deixe isso muito claro para o cliente. E qualquer dúvida, ligue para o seu advogado, vá ao escritório do seu advogado. Pessoalmente. Nós estamos aqui um do lado do outro. Né? Igual você falou também, né, Alessandra, dessas plataformas. Hoje, por exemplo, a Justiça Federal hoje, para acessar o sistema da Justiça Federal, criou-se agora a 2 fatores. Autenticação sobre 2 fatores. Duplo fator. Duplo fator. Isso é uma forma de dificultar a bandidagem. Sim. Às vezes nós, advogados, achamos ruins. Ah, meu Deus, vem de novo arrumar uma outra confusão pra gente. Burocracia, O mas é meu uma já é. proteção, né? Mas isso vira proteção. Que a gente possa fazer isso também em outras redes, que os clientes, né, aqueles que têm essa facilidade, a gente tem que ter isso. Isso é uma forma de nos proteger. E é importante isso como... observar que os próprios tribunais, né, eu li há pouco tempo uma reportagem de um instituto de advocacia do Paraná, se não me engano, que questionou os tribunais do Estado, né, os federais, os estaduais e os regionais, sobre medidas, né, que estão sendo tomadas pelo próprio tribunal no sentido de tentar evitar que esse golpe ocorra. Os tribunais não têm. Eles não têm. Né? As respostas foram, nós não tomamos medidas nesse sentido, até porque os processos são públicos. Né? Até porque se você tem uma ferramenta que te dá acesso àquele processo, o tribunal não pode impedir que qualquer um do povo tenha acesso àquele processo. Porque é norma constitucional a publicidade dos atos processuais. Aí, que seria uma facilidade, ficou um risco, né? Cliente, né, a vítima tem que ficar muito atenta, né, gente? Tecnologia, né, gente? Sim. Tecnologia é um negócio, geral, né? De tudo. A gente tem convivido muito com o pessoal do Cicobi Cadmec, tem uma coluna aqui com a gente, e uma por mês é sobre fraude e golpe. E toda semana, todo mês a gente conversa com os especialistas deles lá. E, assim, os bandidos são geniais. Eles são geniais. Inteligentes. São inteligentes. Eu aprendi uma palavra com eles que eu não... engenheiro social. Engenheiro social, exatamente. Eu nunca tinha ouvido falar isso, eles me ensinaram isso. É engenharia social. Mas eles levam na conversa e levam mesmo. Se você não tiver... E assim, eu não sei como é que eles fazem isso, parece também que não sei. Mas eles vão exatamente no momento que a pessoa está vulnerável, emocionalmente. Aí a pessoa acaba caindo na conversa. Só que assim, eu estou assustado, porque a gente vê vários... Quando a senhora comentou com a gente sobre essa questão, eu fiquei assim, caramba, até com advogado estão fazendo isso.
Agora, esse contato que se dá pelos relatos que vocês têm, esse contato é 100% WhatsApp ou eles chegam a ligar, a conversar? Como é que é? Ó, eu tenho conhecimento muito de WhatsApp. Né? Eu tenho conhecimento muito pelo WhatsApp. Se passando por secretário do advogado, se passando por um outro advogado do escritório, que não seja aquele advogado com que trabalhou eu e Marcelo juntos, por exemplo. Tem contato com o Marcelo, não tem contato comigo. Eu apresento como, eu sou um advogado que trabalha com a doutora Marcelo. Já me viu lá, sabe que tem outro advogado que trabalha com ele. Não sabe talvez o meu nome, mas sabe que tem outra pessoa trabalhando com ela. Né? Então, e do que vocês têm conhecimento, tudo finaliza, no caso, por exemplo, via WhatsApp, não teve nenhuma coisa de ação presencial. Aí vamos supor, manda um Pix ou faz um boleto de não sei o que para a pessoa, o recurso ir para o golpista. Como é que finaliza isso? Normalmente é Pix. Eles pedem, e aí sempre as medidas preventivas. Eu queria voltar lá para advogar de novo, nessa medida preventiva, e quase sempre é o WhatsApp mesmo, que o Ricardo perguntou, que o doutor Alessandro falou, é isso mesmo, né? É um meio mais fácil de comunicação. E advogado também, nessas medidas preventivas, por exemplo, o nosso PJE é onde está ali todos os nossos processos. Sim. E que qualquer pessoa pode ir lá acessar, porque tem a consulta pública, pode entrar no nosso processo. Sim. De vez em quando, cabe a nós, advogado, ir lá, fala assim, vamos ver quem que está aqui procurando acessar nossos processos. Vocês ficam sabendo? Tem como saber quem acessou os processos. De vez em quando, né, um domingo, de tarde, tranquilo, deixa eu lá ver meus processos, quem é que veio passear por eles? E ver, né, porque alguns processos, eu nem sei se pode, sabe, doutora Elisa, mas fiquei pensando nisso. Os processos de segredo de justiça, eles são trancados, ninguém vê. Eu tô com vontade de colocar os meus todos segredos de justiça para ver se fica com dificuldade de acesso. Vou fazer essa pergunta pro TJ, porque não tem condição, porque às vezes você dificulta, não é verdade? Sim. Eu acho que um processo de grande monta, alguma coisa que é alvará, de repente você tranca. Esse acesso do terceiro, como o Marcelo falou, ele se dá pelo programa, né? Pelo programa. Então você tem que ter um token, você tem que estar cadastrado, você tem que usar o seu CPF. Então, assim, eu consigo num processo meu, o Marcelo consegue num processo dele, eu saber se algum outro advogado, né, entrou. Então, assim, isso fica registrado. Agora, eu acredito, né, que, vamos dizer, a engenharia do golpe, né, eu acredito que isso se dá através das plataformas que estão fora do PJE, mas que dão acesso aos processos que estão no PJE. Entendeu? Porque o golpista não vai, ele pode até, se for um advogado, ele pode. Pode. Então, assim, a OAB inclusive está, não há ainda nenhum indício disso, mas a OAB Federal está, inclusive, dentro da linha de investigação que ela propôs à Polícia Federal, verificar se há participação de advogados nessas quadrilhas. Não. O advogado... o assassino. Por exemplo, algum advogado, você tem um processo do PJE, uma ação de cobrança qualquer. Né? Eu não sou seu advogado, Marcelo não é seu advogado. Sim. Mas eu, como advogado, consigo entrar no PJE e consigo ver o seu processo integral. Mas só que tem na hora que eu entro, meu nome fica registrado lá. Então, se o advogado entrar lá, acesso de terceiro, eu falo, o doutor Alessandro entrou aqui. Ele sabe, ele entrou aqui no processo entendeu, Dailane? Então, assim, a OAB está, uma linha de investigação é essa. Porque aí facilita muito, né, Marcelo? Tem uma ocorrência aqui com a ouvidoria que nós mandamos, foi nesse vamos sentido. supor que houve um golpe com 20 visitações. Eu vou nessas 20 pessoas e pergunto, Ione, qual o motivo da sua visitação? Mas, assim, é lógico, a gente sabe que esses caras inventam um monte de coisa, eles vão inventar perfil, um monte de coisa, mas assim, já é um caminho para a Polícia Federal pesquisar. Com toda certeza. Porque, e também é extremamente tecnológica, né? E assim, imagina, se a Polícia Federal ela começa a rastrear e entrar em contato com cada um. Quem está próximo do golpe fala assim, cuidado aí que eles estão investigando. Aí já começa a frear um pouquinho, né? Mas até hoje a Polícia Federal ainda não... que eu tenha conhecimento não, né, Marcelo? Não sei se você tem conhecimento de alguma ação concreta. Acho que está na fase mesmo de início de investigação. Isso veio à tona mesmo, foi agora, recente, sabe? Né? Recente. Já vinha acontecendo, mas agora virou assim. Isso também está trazendo uma dor de cabeça, assim, para advogado, muita, porque vai chegar um ponto, sei lá, que talvez a pessoa ela pague um valor muito alto
e, sei lá, vai querer cobrar alguma coisa de advogado? É possível isso? É por isso que a gente tem que ser Geralmente, preventivo. O advogado tem que ser muito preventivo em relação à questão do contrato que o Marcelo falou. Né? Colocar nas páginas da rede social da gente, que está havendo golpe contra advogado, colocar no WhatsApp. Divulgar sempre isso. Por isso que sociais, essa conversa nossa aqui é muito importante. Não apenas para nós advogados, de jeito nenhum, mas para toda a sociedade. O prejuízo é da sociedade. Sim. Né? Então isso é muito importante e quando nós falamos, vocês aceitaram esse podcast, foi bacana, porque fizemos pela OAB, né, doutora Alessandra, uma nota explicativa, mas não tem tanta visibilidade quando a gente fala na rádio que abrange alcance tão grande. Dessa linha aí é importante que a vítima, né, o advogado, também é vítima, são não é uma vítimas que teve um prejuízo financeiro, direto, mas foi, né? É vítima porque o nome dele foi usado, né? O advogado tem que tomar cuidado, né, doutor? Porque eles estão tão inteligentes que daqui a pouco eles vão começar a dar golpe no advogado também. O advogado denunciar para a OAB, né? Passar para a OAB, relatar para a OAB que aconteceu o golpe com o cliente dele, com o nome dele, com a utilização do escritório dele, fazer um boletim de ocorrência para se preservar, né? E a vítima também fazer um boletim de ocorrência, porque isso é estelionato, né? E a ação penal, né? Ela é processada mediante representação. Então, a vítima tem que fazer também o boletim de ocorrência, lavrar o boletim de ocorrência. Do que vocês já têm tido acesso, vocês conseguem desenhar um perfil do que tem sido vítima e do aplicador do golpe? Consegue já desenhar um perfil assim? A vítima eu acho que é aquele que está na esperança ali, que está na expectativa de receber alguma coisa, que principalmente que sabe que já foi deferido alguma coisa para ela. O processo vai ser com isso, se tiver algum cunho financeiro. Vocês vão procurando por esse lado, porque esse é o interesse. Esse é a vítima. O gatilho que o cliente está lá com aquela expectativa do dinheiro, então vai fazer. E a vítima, assim como o advogado, tem as ações preventivas também, né, doutora Alessandra? Olha, me ligou com rapidez, por urgência, que eu tenho que depositar dinheiro. Vou ligar para o meu advogado. Sim. Não deposito nada. Faz um Pix. Antes da gente fazer o Pix, a gente aparece o nome, não aparece? Que nome é esse? É o nome do escritório do meu advogado? É o nome do meu advogado? Não é, então, alerta. Antes de dar o ok no Pix, confirma se o nome é do escritório, do doutor Alessandro, do doutor Marcelo, confirma. Então, tem que ter as vítimas também, o pessoal tem que ficar mais esperto, ligado nessas coisas. Atento a esse detalhe. Outro golpe que existe também é o seguinte, é aquele que o falsário liga se passando por um advogado, não se passando pelo advogado da parte, talvez nem tenha advogado, se passando por um escritório, por um advogado, dizendo assim, olha, por exemplo, isso é comum, isso acontece. Por exemplo, tem um FGTS aí que está sendo liberado, assim assado, tem essas regras. Se você não entrar com a ação, você vai perder seu direito dentro de uma semana. E para isso nós precisamos tanto aqui, para já dar entrada no seu processo, procure um advogado. Não caia nesse golpe. Procure um advogado para saber se de fato existe isso, se existe algum termo prescricional próximo. Não caia, isso também existe. Ou seja, não existe aí um processo. Existe aí uma expectativa de direito. Onde o falsário chega e fala, você tem esse direito, tal, e... Só para vocês terem uma ideia. Outro dia eu estava no meu escritório, recebi uma ligação de uma cliente, falando comigo assim, Alessandro, eu fiquei sabendo que eu estou com 3 ações na justiça, eu sou réu em 3 ações, ela é empresária, mexe com... Sou réu em 3 ações, e eu não recebi nada. E um escritório de advocacia já fez contato comigo. Aí eu virei para ela e falei assim, não, vem aqui que nós vamos olhar. Ela veio, eu pesquisei pelo CNPJ, então achei, realmente existiam 3 parcelas. Ela não havia sido nem citada. Caramba. Mas isso aí já não é golpe, né? Isso aí já é questão ética. Mas é bom você falar. Entendi. Mas pode ser um golpe também. Sim. Pode ser um golpe também. É uma forma de golpe. Dessa mesma linha. Mesma linha, aquele dia que eu vim aqui, eu falei que eu mexo com o previdenciário, rural e tudo. Antes dos clientes, a ação deu certo. A sentença foi positiva ou às vezes fez esse acordo com o INSS. A ação é contra o INSS.
Antes o INSS, então, foi condenado a implantar o benefício do cliente, ele tem que comprovar no processo. Antes dele comprovar no processo, os clientes já recebem uma mensagem de instituição financeira concedendo empréstimo, falando que... Aí eu falo com meus clientes, se você receber isso, você pode ter certeza que você está aposentado. Vai ser pelo amor de Deus. Você sossega, fica quietinho, me explica, eu vou te encaminhar para o banco para você receber. Não faça nada além disso. Sabe? Eles ficam sabendo antes do advogado estar sabendo no processo que o benefício foi implantado. Até isso é aí uma coisa. Eu vou falar um exemplo que aconteceu comigo, mas antes eu tenho que dar um recado aqui. O Portal da Conversa, o podcast do Caramba, tem um oferecimento do Cicobi Credimap, da Med Center Hospital Dia, da Visão Contabilidade, da Locar Imóveis, da PCM, Lignos Construção e Montagem, do Hiper Comercial Monlevade, da Unopar de João Monlevade, da Itaótica, do Restaurante Buffalo Bill, do Colégio Kennedy, da OAB de João Monlevade, do Box Mineiro Franquia, da Barbearia Garbo, da Patrícia Linhares Podóloga, da Casa de Bolos e da Biju Mania. Dado o recado. Isso aí que vocês falaram, eu lembrei aqui. Quando eu trabalhava numa empresa, quando eu saí da empresa, peguei acerto, fui de garantia, aquele negócio todo. Quando o dinheiro bateu na minha conta, no mesmo dia, doutor, o que eu recebia de mensagem de instituição financeira era oferecendo isso, oferecendo aquilo, oferecendo não sei o que lá. Mas no mesmo dia que bateu na conta, eu até falava, como é que esse pessoal sabe que está caindo dinheiro na minha conta? E a gente tem aí uma lei, né, uma lei geral de proteção de dados. Né? Então, ou seja, a gente percebe a fragilidade que existe no sistema, né, de proteção aos dados do cidadão. O que vocês estão falando, que o pessoal do Cicobi fala muito, é o seguinte: o golpe ele só consegue ser completo quando a pessoa, a vítima, ela entrega alguma informação. Sim. Assim, é raríssimo eles hackearem uma conta do banco, eles não conseguem fazer isso hoje, né? Só num negócio muito grande, mas assim, normalmente a pessoa, ela paga, ela dá, às vezes a pessoa pede informação, até senha de banco. Não pode, né? De forma nenhuma. Não pode. Até banco não pede. O banco não pede, né? Mas assim... banco não pede. Hoje, mas criminoso entra na mente da vítima. É uma coisa. Eles entram na conversa, o pessoal dá tudo. Dá senha de aplicativo, faz transação de Pix, é uma loucura. Aí assim, vocês estão falando, aí olha como é que esse negócio é complexo. Não é qualquer cara, não é um menino que está em casa, não é um cara que está desempregado fazendo. Poxa, tem uma inteligência atrás disso. Tem. Eles uma quadrilha, entram, né? Tem uma quadrilha. Eles entram num site, eles entram num aplicativo. Crime organizado. Então assim, eles investigam, eles têm que ler, até para ele ter um argumento para falar com a pessoa no WhatsApp, ele tem que ler o processo. Então assim, poxa, se a pessoa ela lê um processo, ela pode não ser advogada, mas ela também não é uma pessoa burra. Não. Ela não é uma pessoa leiga. É uma pessoa inteligente, que tem um entendimento. Então assim, ela vai ler mais ou menos o que está acontecendo no processo. Ela consegue, porque assim, eu já li o processo, doutor, para às vezes identificar, porque tem aquela linguagem toda que só vocês que entendem, né? Aquela linguagem que só o advogado que entende. Aí até você entender o que está acontecendo no processo, para você descobrir até quando que sai o pagamento, que tem um monte de folha, é demorado. Você não consegue ver. Então a pessoa tem que ter conhecimento, aquele negócio talvez do advogado que vocês falaram, né? A pessoa tem que ter conhecimento processual, a pessoa tem que ter um entendimento cognitivo, de saber ler, de saber interpretar, para achar os pontos, aqueles gatilhos para falar com as pessoas. Então assim, não é coisa de fundo de quintal. Não é coisa, vamos pegar aqui e vamos fazer. Você percebe claramente a evolução do golpe, né? Porque o golpe antigamente era dado da cadeia, né? O cara ligava para você, falava errado, falava que você foi sorteado, aquela coisa toda horrorosa. Hoje não. Hoje você recebe uma ligação, é como se estivesse recebendo uma ligação de um banco. Doutor, é assustador. O do Cicobi Credimap, eles contaram aqui um caso que assim, a pessoa te liga, aparece no seu celular assim, banco tal, instituição tal. Você fala para a pessoa, tem musiquinha no fundo, aquela barulhada de como se fosse um monte de atendente falando. Faz a vítima acreditar que está falando. Olha só que loucura. Aí você fala, às vezes você desconfia, fala assim, não, eu faço isso quando a pessoa me liga. Alguém está me ligando, né, uma instituição que tem os meus dados. Confirma o seu dado. Eu não confirmo. Eu falo, me dá o telefone 0800 que eu ligo de volta. Olha só o nível. Esse número que você pega do 0800 é travado
no golpe. Eles inventam o número 0800, aí você liga para lá, e aí você cai no meio do call center deles lá. E outra coisa, olha só que doideira. Muito louco. O celular fica preso durante 2 minutos. Se você desligar, você fala assim, eu tô desconfiado. Desligou. Se você ligar rápido, 2 minutos depois, eles estão tentando mapear os bancos. 2 minutos. Aí você liga de novo, a pessoa fica esperando. Aí você entra no seu cartão de crédito, do banco X. Vou ligar para lá para ver o que está acontecendo. Eles captam a sua ligação e a pessoa começa a te atender como se fosse lá. É uma loucura. Não, é uma loucura. É uma máfia mesmo. Outra coisa, né? As vítimas não fica acessando tudo quanto é mensagem com site para poder entrar, não. Porque é ali que começa a furtar os dados essenciais para acontecer o crime. Para abrir um aplicativo da gente, né? Entendeu? Então, assim, mensagem que causa dúvida não tem sequer ser aberta. Deixa aquilo lá. Banco não costuma mandar mensagem pra gente. Não, doutor, não manda. Receita Federal não manda. Tanto dinheiro quanto as pessoas acham, eu ia ser milionário. Porque, pois é. Doutor, eu recebo todo dia aquelas mensagens de SMS oferecendo coisa. Você ganhou isso, você ganhou aquilo. Você todo dia. Eu não clico em nada. Não pode. Eu não clico em nada. Porque assim, no mundo que a gente vive hoje, você vai ganhar um prêmio para ganhar não sei tantos mil, ganhar iPhone, mais nada. Só que o que acontece? As pessoas caem nessa conversa. Você que está ouvindo a gente, você tem que entender isso. Poxa, quantas vezes você vai chegar, alguém vai ligar para você e falar, ô fulano, aqui ó, você ganhou um iPhone 16 Pro Max, custa, sei lá, 15 mil reais. Você acha que alguém vai te oferecer um negócio? Uma coisa que eles exploram, né? Que o falsário explora muito, é esse perfil do ser humano, né? De receber benefícios de forma rápida e fácil, né? Ou seja, quando a esmola demais, o santo desconfia. Né? Então, aquela velha história, tem que desconfiar. Quando eu estou te dando algo que é muito fácil, né? A gente vê hoje muitas decisões judiciais, por exemplo, de desfazimento de negócio, né? Quando o falsário vai e oferece o seu carro, né, num perfil falso de proprietário, por um determinado valor, mas muito abaixo da tabela. Aí o cara vai lá e compra, né, porque está muito abaixo. Opa, a chance de eu ganhar um valor aqui, né? Então, a justiça está desconsiderando a alegação de boa-fé. Eu adquiri de boa-fé. Aí o proprietário entra, pede a devolução do veículo, mas eu paguei, mas pagou para o falsário, pagou para o proprietário, né? Qualquer coisa nesse sentido, e a justiça está desconsiderando essa alegação de aquisição de boa-fé, porque não foi de boa-fé. Porque o carro vale 100 mil, você pagou 30, então não foi de boa-fé. Né? Então, quando você oferece uma coisa muito boa, toma cuidado. Todos querendo ter uma vantagem. Confie também. E mexe, igual a doutora Marcela falou, a questão da vulnerabilidade da pessoa, e o doutor Júlio César também falou na coluna, o direito, por exemplo, o cidadão procura vocês mais movido pela emoção. A mágoa, ele falou. Isso, a mágoa. O que move é a mágoa, e é toda a verdade. Muito menos o direito, mais a mágoa. E aí abre uma brecha, né, para a vulnerabilidade da vítima. Já está ali. Ninguém procura advogado para falar que está bem, né? Normalmente você vai procurar advogado quando está com algum problema sério para a gente resolver, né? Então, assim, está vulnerável, né? Só por estar ali no advogado já está vulnerável, né? Então, é passível, sim, de ser, como se diz, passar por um golpe e ser objeto desse golpe, né? Agora, doutora, perdão, o doutor que veio aqui, eu achei muito legal a sensibilidade, né, que ele estava falando, que ele também, os advogados estão tendo agora, perceber isso, né? De ter essa sensibilidade com o cliente que vai lá, porque o cliente, assim, é o dia a dia de vocês, né? Até que um dia que a gente conversou com o pessoal lá, a gente falou sobre isso. É o dia a dia de vocês atendem 10, 15 clientes, é o dia a dia de vocês, mas quem vai lá, principalmente a grande maioria das pessoas, quando é cliente grande, empresa grande, é diferente. Mas quando é pessoa que é um processo trabalhista, uma coisa, né, um valor menor, a pessoa está vulnerável. E se ela não tiver esse carinho de vocês, né? Se ela não tiver essa atenção de vocês, eu sei que é difícil, né? Porque o dia de vocês é muito acelerado. Mas se ela não tiver, a pessoa fica perdida mesmo. Porque
vou falar no meu caso, eu não tenho conhecimento de praticamente nada de direito. E a gente tem, se tiver, graças a Deus, a gente não tem, graças a Deus. Se tiver alguma coisa para ver, para questão judicial, a referência que eu tenho são vocês. Uhum. O que você falar para mim, eu vou fazer. Sim. Exatamente. Você está entendendo? E às vezes a gente talvez não recebeu uma atenção, igual ele falou, que eu achei muito bacana da maneira como ele falou, se preocupar com a vulnerabilidade da pessoa e que nem a senhora falou, ficar tudo com calma. Aquela questão que a gente fala muito da comunicação, né? Mesmo explicando tudo com calma, mesmo escrevendo, é um desafio gigantesco, né? Mas botar tudo no contrato é interessante, né? Aproveitando sua fala de doutora Marcela, quando do início do relacionamento entre o advogado, a advogada e o cliente, para você que está ouvindo que foi vítima, pode estar chegando tarde, mas para quem está ouvindo e que está com algum processo acontecendo, fica a dica. O advogado ou a advogada ser mais intencional na forma contratual da prestação de serviço, igual a doutora Marcele falou, especificação, né, da forma que vai ser realizado o honorário do advogado, em tantas parcelas, quais dias, qual meio, se é Pix, igual por exemplo o golpista, passa rapidinho agora para adiantar seu processo, envia o Pix tal. Não tem nada a ver com aquele que, né, foi contratado, já está caindo num golpe. Então, a gente ter mais informações no contrato e leiam o contrato, porque às vezes na pressa a pessoa só assina. E por o advogado e para a advogada, se respaldar do máximo de informação que vocês puderem colocar no contrato, para que o cliente na hora, não, peraí, não vou passar agora, não vou ler meu contrato. Aí lá no contrato ele vai pegar um monte de informação e ali ele vai ter a condição de ele mesmo perceber que está caindo num golpe e não seguir. Né? E não seguir. E se sentiu que caiu no golpe, ligue ao advogado, faça o boletim de ocorrência, o doutor Alessandro já falou, vá ao banco se pagou erroneamente, faça essa contestação junto ao banco. São essas medidas. Sim. E juntos, cliente e advogado, leva o acontecimento à OAB, a ouvidoria está recebendo isso, todas essas ocorrências, para ver se a gente consegue dar um basta nisso. A OAB está de cima disso e vamos continuar, mas que a sociedade tem que saber e tem que realmente ficar alerta a qualquer mensagem de ganho fácil, a qualquer mensagem que se desconfie que não é o advogado. Não que peça senha, senha, o advogado não vai fazer isso. Então, por favor, a gente pede a todos aqueles que têm processo na justiça, em qualquer desconfiança, faça contato com o advogado. Tem sempre um canal direto com ele. Isso pode partir também, dentro do que ele falou, isso pode partir até mesmo do próprio cliente, né? Ao contratar, né? É uma dica também, ao contratar, mesmo que o advogado não fale, ele cobre do advogado. Sim. Eu queria que você me passasse por escrito quais são os canais de comunicação entre nós dois. Exato. Entre o seu escritório. Aí ele vai ter uma possibilidade. Chegou um número de telefone lá diferente, né? Ele falou, opa, não é o telefone que o advogado falou que iria fazer contato comigo, não é o WhatsApp que ele faria contato comigo. Então já desconsidera, vou ligar para o advogado. Né? Então a vítima também tem que ficar mais atenta em relação a essas coisas. Com certeza. E a dica que o senhor deu no início, doutor, sobre... a dica que o senhor falou no início sobre a questão do... Oh, meu Deus, fugiu, estava aqui na ponta da língua. De acessar a plataforma? Não, Ah, meu Deus, fugiu a cabeça aqui. Fugiu. O senhor deu uma dica no início que eu acho que isso desperta na pessoa. Agora eu esqueci o que é, fugiu. Depois vai lembrar. Olha, a gente está quase chegando no final do programa, está caminhando para o final do podcast, já tem quase uma hora de podcast e eu queria já agradecer a vocês pela participação rápida, né? Eu queria fazer um monte de perguntas para vocês sobre direito, advogado, como é que é o trabalho do dia a dia, mas uma outra oportunidade. Não vai dar tempo. Mas eu queria fazer uma pergunta ainda. Então fala. Antes de finalizar, eu queria uma pergunta para os dois seguintes. Eu sei que ainda tem poucos
poucas informações, né? A própria, em nível federal, está sendo tomado iniciativa, mas diante do que a gente tem aqui hoje, depois que já foi consumado o golpe, ainda cabe alguma coisa ou é só registrar a ocorrência hoje do que vocês têm de informação? Quem caiu no golpe? Já era. A primeira coisa a se fazer é receber o que caiu no golpe, tentar ligar imediatamente para o banco, para ver se o banco ainda consegue bloquear essa transação. É difícil, né? Mas tentar bloquear essa transação, fazer a ocorrência policial, né? O perfil que foi usado para golpe, denunciar e bloquear, para que o falsário não continue usando para outras pessoas, né? Você consegue pelo WhatsApp denunciar, né? E já bloqueia aquele perfil. Sim. Então, é basicamente isso. Porque isso é muito difícil, né? Difícil cai na impetrar conta. e é difícil impetrar ação contra quem? Contra aquele meliante? Você não tem dados dele. Aí você vai, não, mas o banco foi falista. Aí você tem que há uma discussão que, em tese, o banco pode tem que ver como é que foi, como é que tudo aconteceu. Mas aí tem que Por isso a beleza do direito, né? Que não é matemática. Às vezes cabe uma coisa, às vezes vai caber outra. Então, fica essas dificuldades. Como o falsário, ele está usando um perfil falso. O bandido está usando um perfil falso. Você não consegue nada contra ele. Qualquer demanda que você for, você vai nem achá-lo. O nome nem é real. Então, não se tem endereço, não tem nada. É difícil. Sentiu que caiu, liga para o banco imediatamente, informa o banco e tenta ver se o banco consegue, de alguma forma, bloquear esse pagamento. Parte desse fazer dinheiro. Fazer estorno desse valor e tudo. Que é muito difícil, porque já cai na conta, eles imediatamente já distribuem. Né? Aí na hora que você vai fazer aquela análise da cadeia do dinheiro, seguindo o dinheiro, né? Você vê, caiu numa conta do falsado, que normalmente é uma conta aberta com documentos falsos, de uma pessoa real, mas com utilização daqueles documentos falsos. Caiu ali, ele já distribui, né? Rapidinho, provavelmente para outras contas falsas também. Então é muito difícil. Para o nosso ouvinte, eu queria te falar que se você já foi vítima, me solidarizo com isso e te peço para continuar sendo atento. Para você que tem processos com esse perfil de possibilidade de ganho financeiro, fiquem alertas, fiquem atentos. O cliente e o advogado, a advogada, e estreitem os relacionamentos de você. Mas eu vou ligar agora, essa hora, para o meu advogado, para a minha advogada, é melhor do que você perder o seu recurso. É melhor do que você ficar sem esse dinheiro que pode te fazer falta por outro motivo. E, enfim, de qualquer forma é injusto, né? Você perder qualquer recurso por um golpista. E aqui eu acho que é muito importante a gente falar, porque pode ser qualquer um de nós. Nós 4 que estamos aqui estamos sujeitos a isso. Você que está ouvindo a gente está sujeito a isso. Então que a gente seja mais intencional na hora de estabelecer as relações comerciais, né, dos profissionais e do cliente, e sejamos também mais intencionais como clientes. Eu recebi uma mensagem do advogado achando que era da advogada, do advogado. Busca mais informação antes de efetivar qualquer coisa, porque igual o doutor Alessandro falou, nada na advocacia é tão instantâneo e rápido quanto eles estão querendo. Não, e advogado não pede dinheiro. Advogado não pede dinheiro assim para pagar. Não, advogado, se tiver que pagar umas custas, ele vai fazer contato com o cliente e vai mandar a guia de custas com o time do Tribunal de Justiça. Mas mesmo assim o falsário pode fazer. Então mesmo assim, antes de pagar, ligue para o seu advogado ou vá no escritório do seu advogado para saber que se de fato foi ele que enviou aquela guia. Foi ele que gerou aquela guia e que enviou aquela guia. E a gente só contrata, a advocacia contrata, tem uma espécie, por que a gente contrata? Confiança. Sim. Confiança. Né? Então o cliente tem que ter essa confiança com o advogado e ligar. Será que... Por quê? Nunca se pede tanto dinheiro assim. Isso aqui que eu ia falar. Então, Marcelo falou exatamente. A gente tem que ter essa maldade. Não existe custas, não existem custas judiciais
para liberar dinheiro, para eles pedir alvará de 5 mil, 3 mil, 4 mil reais. O valor hoje para liberar um alvará é 60, se não me engano, 67 reais. Não existe. Mas não existe assim, você vai pagar custos finais, tá? Tudo bem. Não, mas de alvará para liberar, olha pra você ver, não é lógico que você liberar 50 mil, você pague 10 mil. Não é lógico. Não existe. Né? Então, assim, não existe custos desse montante para liberação de valores. Né? Faz sentido, verdade. Tem que ficar atento a isso também. Que é uma questão lógica, né? Olha, eu achei que o podcast foi muito produtivo. Eu aprendi demais, com certeza, assim. O objetivo foi alcançado, né? Da gente levar informação, né? Trazer para as pessoas. E queria agradecer a vocês. Agradecer também a vocês por confiar no nosso trabalho, pela parceria que a gente tem. A gente tem um trabalho aqui de transformação social, né? A gente levar um conteúdo de valor para as pessoas, que agregue para as pessoas de verdade, mas de uma forma leve, de uma forma que a gente não faça somente entretenimento. Levar informação de forma de entretenimento para as pessoas, que é o nosso objetivo aqui, e sempre agregar para você que está ouvindo a gente, agradecer muito a vocês pela confiança no nosso trabalho, dessa parceria que a gente tem certeza absoluta que agrega muito para o nosso ouvinte, para a nossa cidade de João Levade e para a nossa região toda aqui, porque a gente fala Médio Piracicaba, mas extrapola muito Médio Piracicaba. A rádio está atingindo, cada dia que a gente faz o programa aqui, a gente recebe mensagens e a gente entrando em contato com a gente, até fora do estado de Minas Gerais, através das redes sociais e tal. Mas queria agradecer a vocês pela vinda de vocês aqui, pelo esse conteúdo que foi maravilhoso e pela parceria. Agradecer muito a vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Alegria nossa, né, doutora Alessandra, de continuar essa parceria. Já fizemos, né? Já fizemos nosso contrato já, no fio do bigode, já. Como diria o Alessandro. E gostaria também de agradecer, quando você fala, a rádio faz a sua transformação social, parabenizá-los pela campanha do Salve a Julinha. Julinha é minha conterrânea. Que a gente possa também, estou vendo as chamadas de vocês na rádio, e aí eu faço esse apelo a todos que possamos ajudar, não é verdade? Mudar aquela história. Eu acho que já mudamos corações. Sim. Quando a gente começa a pensar na solidariedade, né? Somos todos um pelos outros. Porque uma vida importa. Isso. Muito obrigado. Agradeço, viu? Muito obrigado. Eu agradeço também o convite, né? Muito obrigado. Estar ao lado do Marcelo, ao lado de vocês, é sempre um prazer imenso. E falar agora para os ouvintes, né? Principalmente você falou esses que estão aí com o processo, e confie no advogado, né? Aquilo que você disse, que vocês falaram aí, a advocacia hoje é muito mais humanizada do que era antigamente. O advogado hoje tem que ser visto como um parceiro do cliente, né? Que tem interesses comuns. Então é confiar no advogado e procurar qualquer dúvida, procurar o advogado, né? E certamente ele vai evitar, né? Ser objeto de um golpe aí, né? Com certeza. E muito obrigado, viu, pelo convite. Obrigado a vocês. E aí, você curtiu o podcast do caramba? O podcast foi sensacional. A gente falou para você no início do programa, não é? Então agora estamos caminhando para o final do